Bom dia, meus amigos. Cá estamos mais uma vez, graças a Deus. Mais um dia que Deus nos deu respiro e estamos mais um dia perto da vinda de Cristo, perto do arrebatamento da igreja, graças a Deus. Eu, antes de começar a ensinar, só queria apontar aqui duas coisas muito importantes. O primeiro ponto é o facto que hoje é o aniversário da minha mãe. Portanto, eu gostaria de dizer à minha mãe, parabéns mãe, na data do seu aniversário. A coisa, meus amigos, é o facto de eu tenho dois pais. Tenho um pai celestial, que graças a Deus está no céu, está no seu trono, sentado no seu trono, e depois também tenho um pai aqui cá no mundo. Graças a Deus, Deus tem dado a ele muita saúde, muita paz, e ele ainda anda neste mundo, graças a Deus. Mas a coisa, o facto é isto, é que eu tenho dois pais, mas mãe só tenho uma. E então gostaria só de dizer, só desejar um parabéns a ela, no aniversário dela, e que Deus dê sempre a ela muita saúde e muita paz. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o facto que hoje faz 21 anos daquele dia que eu dei a minha vida a Cristo. Eu dei a minha vida a Cristo no dia 14 de junho, na data do aniversário da minha mãe, de 1999. Foi nesse dia que eu dei a minha vida a Cristo, foi nesse dia que eu nasci de novo, e então hoje é um dia muito especial para mim. É o dia que a minha mãe festeja o aniversário dela, e também sou eu que festejo 21 anos como crente em Jesus Cristo. Portanto, graças a Deus, eu dou toda a glória, toda a honra ao nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Portanto, vamos agora entrar no ensino 2. Eu, a semana passada, ensinei-vos sobre o facto que nós, como crentes, nós temos oração. E João 16, Jesus deu-nos a instrução de que nós, quando oramos, nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Ele deu-nos esta instrução, Jesus ensina-nos a orar. Ele ensina-nos sobre oração. E quando nós falamos sobre oração, no seu entendimento profundo, a oração quer dizer o quê? Quer dizer pedir ao Pai, quer dizer orar ao Pai, quer dizer desejar ao Pai, porque Deus não vai só fornecer as nossas necessidades, mas também os nossos desejos, porque os desejos é Ele que os pôs lá no nosso coração. E então a palavra orar ou oração quer dizer pedir ao Pai, orar ao Pai, quer dizer desejar do Pai, quer dizer solicitar do Pai, e também quer dizer exigir do Pai, e também quer dizer peticionar ao Pai. Peticionar uma petição é o quê? Muitas vezes uma petição é uma carta escrita a alguém em autoridade. Ora, quem é que está em autoridade da nossa vida? É o nosso Pai Celestial. É o nosso Pai que está sentado no seu trono, no sítio celestial, que é no céu, e nós podemos peticionar a Ele. Mas a nossa oração ao Pai tem que ser feita em nome de Jesus. Foi isso que Jesus nos ensinou em João 16, versículo 23 e 24. Ele ensinou-nos, deu-nos a instrução, ele ensinou-nos a orar ao Pai em nome de Jesus. Quando nós pedimos, nós não pedimos a mais ninguém, senão ao Pai em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem toda a autoridade e todo o poder investido nesse nome, e é a garantia da nova aliança, do Novo Testamento, da nova aliança, que nós temos tudo aquilo que nós pedimos. Tudo aquilo que nós pedimos, nós temos a realização disso, ou o nome de Jesus traz em manifestação tudo aquilo que nós pedimos ao nosso Pai. Então nós damos glórias ao nosso Pai por isso. Isso foi o ensino da semana passada. Eu hoje quero começar a ensinar sobre os diferentes tipos de oração, ou os tipos de oração que o apóstolo Paulo fala sobre
orar orações. Tomai nota. Não oração, mas orações. Como quem diz, não é oração singular, mas plural. Isso quer dizer que há mais que uma oração. E se nós formos a estudar o Novo Testamento, nós vimos lá que há diferentes tipos de orações. E nós vamos entrar nisso, mas antes disso, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo aqui a escrever esta carta à igreja de Éfeso. E só quero agora esclarecer uma coisa. Quando a Bíblia foi primitivamente escrita, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, a Bíblia primitiva nunca foi escrita em capítulo e versículo. A Bíblia, primitivamente, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento foi escrito na língua grega antiga. Mas nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento foi escrito em capítulo e versículo. O capítulo e versículo veio mais tarde. Foram os tradutores, quando eles começaram a traduzir a Bíblia para a nossa língua, a língua do nosso entendimento, é que eles começaram a pôr capítulos e versículos, pensando que ia ser mais fácil para nós estudarmos a Bíblia. Mas o problema é que muita gente tira a Bíblia fora do contexto em estudar a Bíblia em capítulo e versículo. Nós, quando estudamos a Bíblia, temos que estudar a Bíblia como é que ela foi escrita. Ela foi escrita de forma de uma carta, em forma de carta. Tomai nota, em forma de carta. E então, por causa disso, nós não devemos de tirar fora do contexto o que está escrito. Nós devíamos ler a Bíblia como se fosse uma carta escrita a nós. Aliás, é uma carta, são cartas, os epístolos são todas cartas escritas à Igreja de Jesus Cristo. Portanto, vamos começar a ler em Efésios capítulo 6, e eu quero começar a ler em versículo 10. Eu hoje quero vos falar sobre a oração da fé, que é um dos tipos de oração no Novo Testamento. E então, entrando nisso, vamos começar em versículo 10. Tomai nota, o apóstolo Paulo escrevendo isto à igreja de Éfeso, e ele aqui diz, à igreja em Éfeso, e ele aqui diz: quanto ao mais, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tomai nota, no poder, fortalecido no poder de quem? No nosso poder? Não. No poder do Senhor. Aliás, a palavra ali, poder, força e poder, quer dizer a habilidade. A habilidade de Deus, ou a força absoluta, ou o poder absoluto. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Isso quer dizer, no texto grego, fala sobre o poder e a força absoluta. Isso quer dizer que não há mais força, não há mais poder maior do que o poder de Deus. Nada. Nada tem mais força, mais poder do que o poder do Espírito Santo. E se formos a estudar, em Isaías 10, 27, a Bíblia lá fala sobre o que é o poder ou força de Deus. A Bíblia lá ensina-nos que a força e o poder de Deus é a unção. A unção é o poder ou a força do Espírito Santo que tira a carga do diabo e destrói o jugo do diabo. Graças a Deus. Destrói. Não, uma coisa que é destruída não pode ser o quê? Arranjada. Não parte o jugo, mas destrói o jugo. Isso é que é a unção. A unção é o poder do Espírito Santo que tira a carga do diabo, aquele peso do diabo, e destrói o jugo. O jugo é o que ele usa para controlar a vida das almas. Ora, o que é que acontece? Ele aqui diz, quanto ao mais, sede fortalecidos, não em nós propriamente, mas no Senhor e na força do seu poder. Ou podemos dizer assim, nós temos que ser fortalecidos na unção do Espírito Santo. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tomai nota, ele agora começa a falar sobre a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ora, a palavra ciladas ali, em outras traduções, são esquemas do diabo. Tomai nota, as ciladas ou as esquemas do diabo.
Prestem atenção, meus amigos. Ele aqui não fala sobre o poder ou a força do diabo. Sabem porquê? Porque a Bíblia diz-nos, no livro de Hebreus, que Cristo despojou o diabo da autoridade da morte. Tomai nota, ele já foi despojado de todo o poder e toda a autoridade da morte. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o diabo não pode fazer na sua vida o que ele quer. Ele só pode fazer na sua vida aquilo que você deixar ele fazer. Ele não tem. Uma coisa é certa, o diabo não tem autoridade, não tem poder de fazer aquilo que ele quer fazer na sua vida. Ele só vai fazer aquilo que você deixar ele fazer na sua vida. Se você não deixar ele fazer nada na sua vida, ele não tem autoridade e poder de fazer o que ele quiser. E porquê? Porque ele já foi despojado. Cristo derrotou Satanás. Cristo despojou Satanás da autoridade e da força do diabo. E há uma coisa, meus amigos. Há muita gente que fala sobre, irmão Rudy, sabe, o poder das trevas, o poder da escuridão, o poder do reino das trevas, o poder de Satanás. Meus amigos, se Satanás tivesse o poder que ele está a dizer que ele tem, então ele já tinha matado você quando você nasceu. Você já era morto quando a sua mãe deu luz a si, já ele tinha matado você. Se ele tivesse toda a autoridade, todo o poder que ele anda por aí a dizer que ele tem, ele já tinha matado você antes de você dar a sua vida a Cristo. E naquele dia que você nasceu de novo, não houve nada que ele podia fazer, senão estar ali a olhar e ver você ser nascido ou nascido de novo. Não houve nada que ele podia fazer senão estar ali a ver você ser gloriosamente salvo ou salva. Nada. Ele não podia fazer nada. Ora, o que ele tem, meus amigos, é um esquema. Ele não tem força ou autoridade. Ele já foi despojado disso. Ele o que tem é esquemas, síladas. Ele o que tem é astúcias. As astúcias do diabo, os esquemas. Podemos dizer assim, ele tem uma arma. Qual é a arma dele? A arma dele é um engano. Se ele enganar você, se você está enganado, aí é que ele agora tem, aí é que você agora deu a ele a autoridade de fazer o que ele quiser. E há uma coisa, Jesus já nos disse, em João 10, que o ladrão, e ele é que é o ladrão, o diabo é que é o ladrão, só vem para fazer o quê? Para matar, para destruir, e para roubar. Roubar, matar, destruir. É a únicas 3 coisas que o diabo sabe fazer. Matar, roubar, destruir. Mais nada. Mas Jesus disse, eu vim para vos dar vida. E vida em abundância. Glória a Deus. João 10, capítulo 10, versículo 10. Ora, tomai nota. O diabo o que tem é o engano. Se ele puder enganar você, agora é que você está enganado, e aí é que você agora, aí é que está os problemas na sua vida. E há uma coisa, a Bíblia diz-nos em Oséias 4:6, lá está escrito, o meu povo, tomai nota, o meu povo é destruído por causa de quê? Por causa de não ter conhecimento da minha palavra. Lá está. O povo de Deus só é destruído por causa da falta do conhecimento da palavra de Deus. Quando você não sabe, não tem conhecimento do que está escrito na palavra de Deus, aí é que você pode ser enganado. Aí é que você pode ser enganado. Isso é que é o esquema, os silas do diabo. Não o poder, não a autoridade. Ele já foi despojado da autoridade. Aliás, Cristo disse em Mateus 28, o que é que ele disse? Ele disse, todo o poder, toda a autoridade no céu e neste mundo foi dado a mim. Foi dado a ele. Cristo. E depois ele disse, ide, fazendo discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ide naquela autoridade, naquele poder. Quando nós vamos fazer aquilo, quando nós vamos cumprir o nosso mandato, que Jesus, o general da igreja, nos deu, aí é que nós vamos na autoridade e no poder dele. E ele aqui diz, revesti-vos
de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas ou os esquemas do diabo, o engano do diabo. Porque, tomai nota, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Tomai nota, meus amigos, o problema não é as pessoas no mundo. O problema não é o homem. O problema não é o seu patrão. O problema não é a sua sogra, não é o seu sogro. O problema não é a tia, o tio. O problema não é o seu cunhado, cunhada, irmão, irmã. Não, não. O problema não é o homem. O problema é os demónios que andam a influenciar o homem. Isso é que é a diferença. Isso é que é a diferença. Ele aqui diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Como quem diz, o homem não é o nosso problema. Então qual é o problema? Ora, o que o apóstolo Paulo faz aqui, meus amigos, é, ele começa a listar as 4 classes de demónios que existem. Existem 4 classes de demónios. E ele começa a listá-los do menor ao maior. Do menor quer dizer, eles têm menor autoridade nas trevas. No mundo das trevas, os primeiros demónios, as primeiras 2 classes de demónios não têm a autoridade que os outros 2 classes têm. Que as outras 2 classes têm. E então ele começa a classificar ou a listar os demónios da classe menor à classe maior. Tomai nota. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim, número 1, contra os principados. Os principados, isto é a primeira classe de demónios que existe. São os principados, que não têm muita autoridade no mundo das trevas. Número 2, potestades. Então temos a primeira classe, que é os principados. Segunda classe, potestades. Terceira classe, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ou são os demónios que andam a governar o mundo das trevas. Isso é a terceira classe. A terceira classe é os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo, do sistema do mundo que está na escuridão, nas trevas. Ora, esta terceira classe domina as primeiras 2 classes. Os principados e potestades são dominados pelos dominadores deste mundo tenebroso. Isso é a terceira classe. Os dominadores deste mundo tenebroso. Depois, a quarta classe, que é a classe maior dos demónios, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou celestiais. Tomai nota. São forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou celestes. Isso é que é a quarta classe de demónios, que é a classe maior ou mais alta. Ora, eu quando vos ensinar sobre a oração de intercessão, vou entrar mais profundamente nesta parte de Escritura, neste versículo de Escritura. Depois é que eu vou entrar. Mas por agora deixamos isto aqui. Você agora já sabe as 4 classes de demónios que existem. Tomai nota, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ora, ele aqui começa a falar sobre a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14. Estai, pois, firmes. Ora, o que é que acontece? O apóstolo Paulo agora começa a listar os elementos da armadura de Deus. E ele, quando começa a listá-los, meus amigos, ele aqui está a listar, ele o que tem na mente dele é o soldado romano. O soldado romano porquê? Porque era o único militar que ele conhecia no dia dele. Ele era Saulo de Tarsus, e Tarsus era uma região que era governada pelo Império Românico. E então, o que é que acontece? Ele só conhecia, era o exército romano. E então, ele começa a listar a armadura de Deus, e vê-se o exemplo dessa armadura no soldado romano. Ele começa a listar aqui os elementos da armadura. Número 1. Cingindo-vos com a verdade.
Ora, o primeiro elemento que faz parte da armadura de Deus é o cinto da verdade. O cinto da verdade é o primeiro elemento da armadura de Deus. Vestindo-vos da couraça da justiça. Segundo elemento, a couraça da justiça. Segundo elemento que faz parte da armadura de Deus. Calçai os pés, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Terceiro elemento faz parte da armadura de Deus. Terceiro elemento é o quê? É as sandálias da paz. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz. As sandálias da paz. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Isto é o quarto elemento que faz parte da armadura de Deus. É o escudo da fé. O escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que é os dardos inflamados do diabo. Quando os dardos inflamados do diabo venham contra nós, nós temos o escudo da fé. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Isso é o quinto elemento da armadura de Deus. É o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Sexto elemento da armadura de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, na carta de Hebreus, capítulo 4, a Bíblia lá fala sobre o facto que a palavra de Deus é uma espada que é mais afiada do que uma espada de dois lados. Sabem porquê? Os soldados romanos, a espada deles eram afiadas de dois lados. Era uma espada afiada de dois lados. E a palavra de Deus é como uma espada mais afiada do que uma espada afiada de dois lados. Porquê? A palavra de Deus, a espada tem dois lados. Um lado é para resistir o diabo. Nós vimos contra o diabo com a palavra de Deus, tal como Jesus em Mateus 4, lembram-se que ele foi tentado pelo diabo, e quando ele era tentado pelo diabo, o que é que Jesus fazia? Jesus vinha contra ele com a palavra de Deus. O que é que Jesus dizia? Satanás, está escrito. Lá está a espada. Satanás, está escrito. Um lado é para resistir, um lado é para vir contra o diabo, o outro lado da espada é para nos purificar a nós. É por causa disso que a espada é uma espada de dois lados. Ora, ele aqui diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, uma coisa é certa. Há pregadores que dizem, os elementos da armadura de Deus são 6. É o cinto da verdade, é a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada que é do Espírito, que é a palavra de Deus. São 6. Mas não é verdade. Não são 6, meus amigos. Tal como eu vos disse, quando a Bíblia foi primitivamente escrita, não foi escrita em capítulo e versículo. Foi escrita em forma de carta. Então, quando Paulo escreveu esta carta à igreja em Éfeso, ele não disse, pronto, agora versículo 18 e depois começa a falar sobre outra coisa. Não, ele ainda está a falar sobre a armadura de Deus. Ele ainda está a falar sobre a armadura de Deus quando ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tomai nota, orando com toda a oração. Isso quer dizer o quê? Os elementos da armadura de Deus não são 6. São mais que 6. São 7. Porquê? Porque a oração faz parte da armadura de Deus. A oração, meus amigos, faz parte da armadura de Deus, tal como o cinto da verdade, tal como a couraça da justiça, tal como as sandálias preparadas com o Evangelho da Paz, tal como o escudo da fé, tal como o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A oração faz parte da armadura de Deus, tal como os outros 6 elementos. Então não são 6 elementos da armadura de Deus, mas são 7. 7 porque a oração faz parte da armadura de Deus.
Mas tomai nota o que ele aqui diz. Orar com toda a oração. Toda a oração. Tomai nota, ele não diz orar com oração, mas com toda a oração. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que há mais que uma oração. Há mais que uma oração. No Novo Testamento há mais que uma oração. O problema aqui é que o crente não sabe disso. E o problema é que o crente não sabe que há mais que uma oração. Há diferentes, podemos dizer assim, há diferentes tipos de oração. Existem diferentes tipos de oração. Senão o apóstolo Paulo não tinha escrito isto assim. Ele tinha escrito com oração. Ele nunca tinha escrito com toda oração. Tomai nota. Se fosse só uma oração, era com oração. Mas como há mais que uma oração, ele disse com toda a oração. Isso quer dizer o quê? Diferentes tipos de oração. Existem 7, em acordo com o Novo Testamento, existem 7 tipos de oração. E são 7 tipos de oração e cada oração é governada pelas leis diferentes. Ou pelas regras ou leis diferentes. E a coisa é que muitos crentes põem toda a oração no mesmo saco. Eles põem todo tipo de oração no mesmo saco e por causa disso é que o crente nunca chega a ver a realização da oração. Porque eles põem toda a oração no mesmo saco. Por exemplo, meus amigos, o futebol é desporto. O golfe é desporto. O atletismo é desporto. Ténis é desporto. É tudo o quê? Desporto, não é? Mas são diferentes tipos de desporto. Porque cada desporto é governado pelas regras ou leis diferentes. Uma pessoa não pode jogar futebol com as leis do golfe. Porquê? Porque alguém vai se aleijar. É simples. Uma pessoa não vai jogar ténis com as leis do atletismo. Porquê? Não dá. Não dá. Cada desporto tem regras diferentes ou leis diferentes. Leis que governam esse desporto. Ora, tomai nota. Embora são todos desporto, mas são desportos com leis diferentes, jogada de maneiras diferentes. Tal como oração. Há diferentes tipos de oração e cada oração é governada pelas leis que vão governar aquela oração. E nós não podemos misturar as orações, senão nunca vamos ver a manifestação da oração. Portanto, são 7 orações, ou 7 diferentes tipos de orações, e eu vou listá-los agora. Vocês podem escrever isto se quiserem, os 7 tipos de orações que existem no Novo Testamento. O primeiro tipo de oração é, número 1, oração da fé. Oração da fé é o primeiro tipo de oração, que também é chamado, também podemos chamar este tipo de oração, a oração que muda as coisas. A oração que muda as coisas. Como quem diz, através da oração da fé, você pode ver circunstâncias na sua vida mudadas. A oração da fé, a oração que muda as coisas, também é chamada a oração que muda as coisas, e também é chamada a oração da petição. Tomai nota. A oração de petição. Isto é quando nós peticionamos ao nosso Pai em nome de Jesus. E já vos ensinei que peticionar, quando uma pessoa está a peticionar alguém, uma pessoa muitas vezes escreve uma carta a alguém em autoridade. Ora, quem está em autoridade da nossa vida é Deus e nós podemos escrever uma lista daquilo que nós queremos peticionar ao Pai em nome de Jesus. Você pode ler isso em 1 João 5, 14 e 15. Eventualmente vamos chegar lá. Quando eu entrar mais profundamente na oração de petição. Portanto, o primeiro tipo de oração é a oração da fé, que também é chamada oração que muda as coisas, ou a oração de petição. Segundo tipo de oração, oração de dedicação e consagração. Oração de dedicação e consagração. Isso é o segundo tipo de oração. Terceiro tipo de oração. Oração de louvor e adoração. Muito importante. Oração de louvor e adoração. Isso é o terceiro tipo de oração. Depois, temos a oração, número 4,
O quarto tipo de oração no Novo Testamento é oração unida. Oração unida, isso é quando os crentes se juntam e unanimamente ou juntamente oram ao mesmo tempo, oram alto ao mesmo tempo. Uma oração com muito, muito poder. Oração unida. Número 5. O quinto tipo de oração, oração de compromisso. Oração de compromisso, uma oração muito importante. Oração de compromisso, isso é quando nós, a carga que o diabo quer pôr em cima de nós pomos essa carga nas mãos de Deus e deixámo-la lá. Oração de compromisso. Eventualmente vamos entrar nisso. Número 6. Sexto tipo de oração, oração de intercessão. Oração de intercessão. E este tipo de oração é uma oração altruísta. É uma oração altruísta porquê? Porque a maioria das orações que nós oramos é para nós. É sempre para nós, não é? É sempre para as nossas necessidades ou os nossos desejos serem fornecidos ou supridos. Mas quando se ora a oração de intercessão, é uma oração altruísta porque normalmente estamos a orar para outra pessoa. Porque nunca se esqueça, quando você ora por uma pessoa, a vontade dessa pessoa ainda está lá. E é por isso que é muito importante saber orar a oração de intercessão. Isso é a sexta oração. Número 7. Sétimo tipo de oração é a oração de acordo. Oração de acordo, Mateus 18, fala sobre o facto de que quando dois crentes estão em acordo sobre qualquer coisa neste mundo, Deus vai fazer com que essa oração vai se realizar. Isso é a oração de acordo muito importante, é uma oração com muito, muito poder. Aliás, todos os tipos de orações são orações com muito poder. Então, esses são os 7 tipos de oração, e então eu hoje vou entrar, não vou acabar, isto obviamente vai espalhar para outro ensino, mas vou começar com a oração da fé, também é chamada a oração de que muda as coisas, a oração de petição. Vamos depressa concluir com a carta de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Meus irmãos, antes de orar a oração da fé, é preciso saber o que é fé. Porque há muita gente que não sabe o que é fé. Irmão Rudy, fé é acreditar em Deus. Meus amigos, o diabo também acredita. Nunca se esqueça. O diabo também acredita. O diabo sabe que Deus existe. Os demónios acreditam. Há uma coisa, o diabo acredita em Cristo. E ele sabe que existe. Ele foi despojado e derrotado pelo Cristo. Ele sabe que ele existe. Então a fé não é só crer ou acreditar que Deus existe. A fé, nós temos que saber o que é fé. Antes de orar a oração da fé, o que é fé? Tomai nota. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo aqui, muitos acreditam que foi ele que escreveu a carta de Hebreus, e ele aqui diz, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Tomai nota. A fé é a certeza. Ora, a primeira coisa que nós temos de saber é que quando falamos sobre aqui a fé, nós temos de saber que a esperança, embora a esperança é uma coisa muito importante, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, daquele capítulo do amor de Deus, ele tira de lá 3 pontos muito importantes, que é a fé, o amor e a esperança. Mas a coisa é isto. A esperança, o que é a esperança? Para ter a revelação da esperança, a revelação profunda da esperança é simplesmente a expectativa fervorosa intensa. Tomai nota. A esperança é explicada assim. A esperança é a expectativa fervorosa intensa. Por exemplo, você está à espera de que coisas mudem na sua vida. Mas a coisa é isto, o facto é este, meus amigos. A esperança, embora é uma grande coisa e é uma coisa importante, a esperança
não tem certeza. A esperança não é a certeza. A certeza é a fé. Há outras traduções que dizem assim: a esperança é a substância. A palavra grega para a palavra substância ou certeza é a palavra upostasis. Tomai nota, upostasis. É o H-U-P-O-S-T-A-S-I-S. H-U-P-O-S-T-A-S-I-S. Upostasis. A palavra upostasis quer dizer a confiança. A fé é que é a certeza, a substância e a confiança. Isso quer dizer que a esperança não tem confiança nenhuma. A esperança não é a confiança. A esperança não é a certeza e a esperança não é a confiança ou a substância. A esperança é simplesmente uma expectativa fervorosa, intensa. Você tem grandes expectativas. Você espera que as coisas vão mudar na sua vida. Mas o problema é que a esperança sozinha não vai afetar ou não vai fazer com que as circunstâncias da sua vida vão mudar. Porquê? Porque a esperança não tem confiança nenhuma. A confiança está na fé. A confiança, a substância, é na fé, não na esperança. Por exemplo, você pode estar à espera que as coisas, as circunstâncias na sua vida comecem a mudar. Podem ser circunstâncias na parte da sua vida espiritual, na parte da sua vida mental, na parte da sua vida física, que é corpo ou saúde, na parte financeira ou na parte social, que é casamento e família e filhos. Você pode estar à espera que as coisas mudem, mas nada vai mudar só porque você está com esperança. As coisas só vão mudar é quando a fé, que é a substância, é juntada à esperança. Só através da fé é que as coisas vão mudar. Nessas 5 áreas onde você funciona. Nós sabemos que há 5 áreas, meus amigos, onde você funciona. Se formos a ler Deuteronômio 28, versículo 1 até versículo 14, fala sobre a manifestação da bênção. A manifestação da bênção daqueles que têm uma aliança com Deus. Abraão teve uma aliança com Deus. E uma coisa é certa, em Galatas 3, a Bíblia lá diz que nós, embora você não cresceu numa casa hebraica, mas por causa da sua fé em Cristo, você é semente de Abraão e herdeiro da promessa. Herdeiro ou herdeira da promessa. Qual promessa? Tudo que o Espírito de Deus prometeu a Abraão é seu ou sua. Pertence a si. Ora, Deuteronômio 28 é nosso. De versículo 1 até versículo 14, fala da manifestação da bênção daqueles que são obedientes à palavra de Deus. E a manifestação da bênção começa a realizar na nossa vida espiritual, mental, física, que é corpo e saúde, financeiramente. Não venha dizer a mim que o dinheiro não é importante. Obviamente que o dinheiro é importante, porque se o dinheiro não fosse importante, você amanhã não ia trabalhar. Você amanhã não ia pagar às 7 ou às 8, se o dinheiro não fosse importante. Obviamente que é importante. E então, a bênção, a manifestação da bênção, está a realizar na parte espiritual da nossa vida, na parte mental, na parte física, que é corpo e saúde, na parte financeira e na parte social, que é casamento e família e filhos. Mas, de versículo 15 para baixo, fala sobre a maldição daqueles que não são obedientes, mas são desobedientes à palavra de Deus. A desobediência traz a maldição. Como quem diz, você agora deixa as portas abertas para Satanás entrar, enganar, entrar e matar, destruir e roubar. Tal como eu vos disse no início. E há uma coisa, a maldição afeta a nossa vida espiritual, mental, física, financeira e social. E a coisa é isto, meus amigos. Se calhar você está à espera. Você tem esperança que as coisas vão mudar na sua vida. Mas nada vai mudar só porque você tem esperança.
Você ainda não vai ver o avanço na sua vida espiritual, mental, física, financeira ou social só com esperança. Você precisa da fé. O que é a fé? Jesus diz-nos, eu vou agora acabar com isto. Jesus diz-nos em Marcos 11, 22, ele disse, tende fé em Deus. Marcos 11, 22. Diz lá, no texto português, tende fé em Deus, mas no texto grego não está escrito assim. No texto grego vê-se as coisas mais profundamente. No texto grego diz assim, tende a fé de Deus. Não em Deus, mas de Deus. Ou tende a fé de Deus. Ou tende a fé que Deus tem. A fé de Deus já está dentro de si como crente. Você já tem dentro de si a fé de Deus. A mesma fé que Ele usou para criar este mundo, tudo que você vê à sua volta, já está dentro de si. Nós sabemos isso como? Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça através da fé. E depois Romanos 12:3 Romanos 12:3 diz que quando nós somos nascidos de novo, a cada um de nós recebemos a medida da fé. Qual fé? A fé de Deus. Foi através da fé de Deus que você foi nascido de novo. Sem a fé de Deus, você não podia ser nascido de novo. E quando você aceitou Jesus como Rei e Salvador, a fé de Deus, através do poder do Espírito Santo, entrou dentro de si e renovou, recriou, recriou e regenerou o seu espírito. E você recebeu a vida de Deus, a natureza de Deus e a presença de Deus através da fé de Deus. A fé de Deus já está dentro de si. Não venha dizer a mim que você não tem fé. Irmão Rudi sabe, eu gostaria de ter fé. Então você tem que ser salva. Eu já sou salva desde 1985. Então já desde 1985 você já tem a fé de Deus dentro de si. Foi a medida foi posta dentro de si. O problema é que você nunca tem usado a sua fé. E por causa disso, você nunca tem desenvolvido na fé de Deus. A fé de Deus é simplesmente o quê? É uma força espiritual que já está dentro de si como crente em Cristo. A fé de Deus é a força espiritual que traz na manifestação aquilo que você espera. Eu não posso fazer isto mais claramente do que isso. Eu não posso explicar isso mais facilmente do que isso. A fé é simplesmente a força espiritual dentro do crente. A fé de Deus já está dentro de nós. A fé é a força espiritual que vai trazer em manifestação aquilo que você espera. O avanço que você espera na sua vida espiritual, ou se calhar mental, ou se calhar na sua vida física, na parte física da sua vida, na parte financeira ou na parte social, a fé é a força espiritual que vai dar o avanço nessa parte da sua vida. Porque a fé é que tem a substância. A fé é que é a certeza. Não a esperança. Quando a fé se junta à esperança, o avanço está lá. E a coisa é isto. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, tomai nota, ele diz, ora, a fé é. A fé é. Ele não disse a fé foi ou vai ser. Ele disse que a fé é. É o quê? É agora. A fé está sempre no presente. Sempre. A força espiritual da fé está sempre no presente. Meus amigos, quando Moisés subiu à montanha, quando Deus falou a ele, através daquela sarça ardente, o que é que acontece? Através da sarça ardente, quando Deus falou com ele, ele disse a Deus, então eu vou dizer a eles, a quem é que eu digo, eu vou dizer a eles que quem é que me enviou? Eu vou dizer a eles que, olha, fui enviado por quem? A quem é que eu vou dizer a eles que me enviou? Tomai nota o que é que Deus disse a ele. Deus não disse a ele, diz-lhe a eles que eu fui ou que eu vou ser. Deus disse-lhe a eles, a Moisés, diz-lhe a eles que eu sou o que eu sou. Tomai nota, eu sou o que eu sou. Que na língua hebraica é dita assim, Asher Ayer Asher.
Asher, Ayer, Asher é eu sou que eu sou. Isso quer dizer o quê? É no presente. E as palavras Asher, Ayer, Asher quer dizer eu fui, sou e vou sempre ser aquilo que tu necessitas que eu sou e sou isso agora. Aleluia! Eu fui, sou e vou sempre ser aquilo que tu necessitas que eu seja e eu sou isso agora. Agora mesmo. Asher, Ayer, Asher, eu sou o que eu sou. Isso quer dizer o quê? Que Deus está sempre no presente. A fé está sempre no presente. A fé está sempre no presente. Tudo que você vai receber de Deus é recebido agora. Ora, a manifestação disso pode acontecer num dia depois, se calhar uma semana ou um mês depois. Mas você recebe tudo que Deus tem para você receber agora. Porque a fé é agora. E então, irmão Rudy, porquê é que você está a dizer isto? Muito simples, vou acabar com isto. E depois continuo no próximo ensino. A oração da fé, meus amigos, pede a vontade de Deus. Isso é que é a lei que governa essa oração. Você tem que saber o que é a vontade de Deus para orar a oração da fé. Porque há muitos crentes que oram, Deus, se for a tua vontade, sara-me ou cura-me. Meus amigos, isso não é uma oração. Isso é uma pessoa que não tem conhecimento. Então Cristo já foi à cruz, Ele já tomou sobre Ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui. Você quer saber qual é que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a palavra de Deus. A vontade e a palavra de Deus são uma. A vontade de Deus é a palavra de Deus. Eu nunca vou orar, Deus, se for a tua vontade, sara-me ou cura-me. Eu já sei a vontade dele. Então, toda a enfermidade, toda a doença veio sobre o Filho dele na cruz do Calvário. Eu nunca vou perguntar, Deus, se for a tua vontade, por favor, eu quero que tu comeces a suprir as minhas necessidades. Eu já sei a vontade dele, sobre isso. Então, o livro de Filipenses 4:19, diz que ele vai suprir ou fornecer todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu já não pergunto mais, Deus, se é a tua vontade, por favor, eu quero as minhas necessidades ou os meus desejos supridos, fornecidos. Já está escrito. A vontade dele é fornecer as suas necessidades e os seus desejos. Eu nunca vou orar. Uma pessoa que tenha um problema no casamento nunca deve orar, Deus, se for a tua vontade, por favor, começa a restaurar o meu casamento. Então, meus amigos, nós já sabemos, a vontade de Deus é restaurar casamentos. Então, Malaquias 4, a Bíblia diz que Deus é contra o divórcio. Deus não quer casamentos em caos. Deus quer casamentos restaurados. Glória a Deus. Eu já não oro isso. Deus, por favor, se for a tua vontade, salva os meus filhos. Então a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém morra e que vá para o inferno, mas que todos recebem a vida de Deus. Que todos sejam nascidos de novo. Isso é que é o desejo dele para todo o ser humano. Eu nunca vou orar, Deus, se for a tua vontade, por favor, salva o meu tio ou a minha tia. Meus amigos, a vontade de Deus é a palavra dele. E nós já sabemos qual é que é a vontade de Deus. É salvar. Então, Cristo foi para a cruz para a nossa salvação. Ah, mas o meu tio ainda não é salvo, irmão Rudy. Não, ele já foi salvo. Não foi nada. Ele já foi salvo há 2000 anos atrás. O problema é que o seu tio ainda não recebeu a salvação. Aí é que está a diferença. Mas antes de orarmos a oração da fé, nós temos que saber qual é que é a vontade de Deus. Quando se ora a oração da fé, nunca se ora, Deus, se for a tua vontade. Não, uma pessoa tem que saber qual é que é a vontade de Deus antes de orar a oração da fé. E depois ora-se essa oração em nome de Jesus. Pede-se ao Pai em nome de Jesus. Meu Pai Celestial, eu sei que a tua vontade é sarar e curar. Aliás, a tua Bíblia diz no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, que tu és o Deus que nos sara e que nos cura.
Obrigado, meu Pai Celestial, eu agora recebo. Eu não vou ser curado, eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Isso é que é a oração da fé. Meu Pai Celestial, eu recebo os meus desejos, eu recebo as minhas necessidades supridas, fornecidas em nome de Jesus. Isso é que é a oração da fé. Porque essa pessoa já sabe qual é que é a vontade de Deus e aí o diabo já não pode enganar. Ah, mas irmão Rudy, e se eu quiser pedir coisas que não está em contexto com a palavra de Deus? Meus amigos, você não tem coisa nenhuma de pedir a Deus coisas que não está em contexto com a palavra. Nós só pedimos... Há uma coisa, há muita gente que pergunta, irmão Rudy, como é que se ora? É fácil, ora-se a palavra. Orar é orar a palavra. Orar a palavra. Deus diz na palavra dele, ponha a minha palavra em lembrança. Ponham a minha palavra em lembrança. Isso quer dizer o quê? Que ele esqueceu da palavra dele? Não. Isso quer dizer que nós quando oramos a palavra dele porque ele já está em acordo com a palavra dele. Então isso é que é a oração da fé. A oração da fé chama, exige a vontade de Deus. E só quando você sabe qual é que é a vontade de Deus é que você ora a oração da fé. E aí é que você vai receber a realização dessa oração. Aí é que as coisas começam a mudar na sua vida. O avanço vem, o avanço na parte espiritual da sua vida, na parte financeira, social, física, mental. O avanço só vem quando você orar a oração da fé. E saber, antes de orar essa oração, o que é a vontade de Deus. E então, por hoje, ficamos por aqui, meus amigos. Eu agora só quero orar pelos aqueles que estão a ouvir este sermão, ou este ensino, pela primeira vez, mas aqueles que nunca aceitaram Jesus como Rei Salvador. Eu agora estou a falar para si, para você. Se alguém está a ouvir isto ao vivo, ou está a ouvir a versão gravada, só gostaria de saber se você já aceitou Jesus como Rei Salvador no seu coração. Só queria saber se você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E há uma coisa, o apóstolo Paulo diz-nos como é que se aceita Jesus como Rei Salvador. Em Romanos 10, ele diz que com a boca se confessa Jesus como Senhor e com o coração se acredita que Deus o ressuscitou da morte. Romanos 10, 9 e 10. Jesus disse em João 3, capítulo 3, versículo 3. Ele disse, aquele que não é nascido de novo ou nascido do Espírito que vem do alto não entrará no reino de Deus. Vou perguntar a você esta manhã, você já é nascido de novo? Nascida de novo? Você já aceitou Jesus no seu coração? O Jesus de Nazaré, que andou pela Galileia a fazer tantos milagres, que andou a cumprir o mandato do Pai, que é o mandato do amor. Você já o aceitou? E não estou a falar sobre religião, não quero saber qual igreja que você frequenta. Isso não tem nada a ver comigo. O que eu quero saber é se você tem uma relação, não religião, mas uma relação com Cristo. E se você nunca aceitou Jesus no seu coração, eu quero dar a você a oportunidade esta manhã. Não ponha isto aqui para outro dia. Você não sabe o dia da manhã. Hoje, a fé é agora, como eu disse. Agora, mesmo. Se você quer aceitar Jesus como Rei e Salvador, eu quero orar não para você, mas com você. Eu vou lidar você numa oração, vou guiá-lo, vou guiá-la nesta oração, mas eu quero que você ore esta oração juntamente comigo. E então, se você nunca aceitou Jesus no seu coração, ou se calhar você já tinha aceitado antigamente, mas já há muitos anos que você já não tem o companheirismo com Cristo que você tinha antigamente. Aquela relação já não está lá. Então, isto também estou a falar para você. E se você quer aceitar Jesus como Rei e Salvador hoje, ou quer retornar à casa do Pai, se você quer retornar a dar a vida a Cristo, então, por favor, fechem os vossos olhos agora, baixam as vossas cabeças, fechem os vossos olhos e oram esta oração. Eu vou orar e quero que você ore isto comigo, por favor. E ore isto mesmo do seu coração. Vamos orar. Diga isto.
Meu Pai Celestial que está no céu, eu venho a Ti em nome de Jesus Cristo para receber a minha salvação, para receber a minha vida eterna. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho único de Deus, que o Pai Celestial o enviou a este mundo para morrer por mim. Eu creio que Ele foi ressuscitado da morte no terceiro dia. E creio que Ele está vivo e sentado à direita do Pai agora. Jesus Cristo, eu te aceito como Rei e Salvador da minha vida. Eu abro o meu coração e peço para que entres no meu coração. Eu te confesso como Rei, Salvador e Senhor da minha vida. Jesus Cristo, lava-me no teu sangue que foi derramado por mim. Lava-me de todo o pecado. Daqui para o futuro, sou teu discípulo. Daqui para o futuro, sou nascido de novo. Sou nascido de novo. Daqui para o futuro, eu vou-te seguir a ti. Tu morreste por mim e eu agora vivo para ti. Daqui para o futuro, sou filho, sou filha de Deus. Obrigado, Jesus Cristo, por me ter salvo na cruz do Calvário. Obrigado por me teres lavado de todo o mal. Amém. Glória a Deus. Se você orou essa oração pela primeira vez, ou se você quis voltar a casa, à casa do Pai Celestial, por favor, digam alguma coisa. Podem entrar em contato comigo através do Messenger. Pode ser mensagem privada ou até, aliás, também pode ser aqui um comentário. Você pode deixar o seu comentário. E há uma coisa, antes de acabar, eu só quero dizer isto. Se você hoje aceitou Jesus como Rei e Salvador, se você orou essa oração pela primeira vez, eu quero que você faça 3 coisas. Número 1, por favor, vá comprar uma Bíblia. Vá comprar uma Bíblia e comece a ler a Bíblia, somente comece no Novo Testamento, no livro de Mateus, para a frente. Comece aí. Não estou a dizer que você não pode ler o Antigo Testamento, mas é importante, como nós estamos debaixo da Nova Aliança, a Nova Aliança, o Novo Testamento começa no livro de Mateus. Então comece a ler, comece a estudar a Bíblia, porque Jesus disse que o homem não vive só do pão físico, mas da palavra, palavra de Deus, ou palavra que sai da boca de Deus. Então, a primeira coisa é comprar uma Bíblia. Segunda coisa, comece a frequentar uma igreja. Peça a Deus para que você possa ser plantada. Você não se junta a uma igreja, você é plantada ou plantado numa igreja que ensina a palavra. Por favor, tem que ser uma igreja que ensina a palavra de Deus, que ensina através do púlpito aquilo que está escrito, e é importante você levar aquela Bíblia consigo à igreja para seguir aquilo o que está a ser ensinado. E a terceira coisa é você ter amigos crentes. Ou há uma coisa, eventualmente você vai ter uma família espiritual, que é a família da igreja. Muito importante, porque você está rodeado ou circulado pelos crentes. Porquê? Porque eles ajudam você a crescer espiritualmente e ajudam você no seu caminho com Cristo Jesus. Portanto, ficamos por aqui hoje. Para a próxima semana, não esquecem, vamos continuar com a oração da fé, que também é chamada a oração que muda as coisas, ou a oração da petição. E ao longo das semanas continuamos com os tipos de oração, que é muito importante saber. Meus amigos, que tenham um dia abençoado. Mais uma vez queria dizer parabéns à minha mãe, no aniversário dela hoje. E mais uma vez queria dar glórias ao meu Pai Celestial. Sou crente hoje há 21 anos e tudo é para a glória do nosso Pai Celestial. Até a próxima. Não se esqueça que Jesus é Senhor. Amém.